Boa noite, internet. Inercast no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Fabel. Boa noite. E do outro lado, ainda mais longe, o meu amigo Giovanni. Boa noite. E hoje, você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na descrição do vídeo ou na descrição do podcast. E antes de começar o assunto, eu gostaria de pedir para você, se possível, se inscrever aí no canal do YouTube. Se estiver gostando, deixa um like também. Eu odeio falar essas coisas, mas o Giovanni me obriga. Então, se possível, dá essa força aí pra gente. Deixa um comentário, xinga, fala o que você quiser. O feedback é bom pra gente saber o que melhorar e o que manter. E se você tiver só no YouTube, saiba que você pode escutar a gente pelo podcast nos agregadores que tem por aí. A gente tá no Spotify também, se você quiser procurar a gente, só bater Inercast lá que você vai encontrar. E é basicamente isso, um disclaimer. Todas as opiniões aqui expressas, elas condizem ou não com a realidade. Enfim, são experiências nossas e vontade do que a gente tem pra falar. Pedimos desculpas caso tenhamos ofendido alguém. E vamos pro assunto aí, Giovanni. Giovanni falou desse assunto essa semana, pra não dizer hoje de manhã. E a gente vai falar sobre isso e outras coisas mais. Eu tava até pesquisando, Giovanni, da onde vem esse termo nerd e por que as pessoas usam esse termo nerd. E na Wikipedia, foi lá que eu encontrei. Eu deveria ter pesquisado um pouco mais, né? Mas lá no Wikipedia eles dizem que foi um termo utilizado num livro de ficção de um cara XYZ. Esse cara usou esse termo pra definir as características de algum personagem, alguma coisa assim. Depois esse termo foi utilizado numa revista qualquer lá dos Estados Unidos pra definir uma pessoa que tem pouco ou nenhuma habilidade social. Eu acho que a partir daí a coisa pegou e a galera começou a chamar de nerd aquelas pessoas que são mais introspectas, né? Aquelas pessoas que são um pouco mais reservadas, que não aceitam convites de festa, por exemplo. E acho que depois de um tempo ainda passou a ser utilizada para pessoas que se interessam demais por um assunto específico E se aprofundam nele, né? E se aprofundam nele, assim. Pelo menos pelo que eu entendi da história, né, cara? Eu nem pesquisei direito também, galera. Então, se vocês tiverem vontade de colocar aí nos comentários qual que é a real, vai ser bom pra gente aprender também. Mas uma coisa que eu reparei, que assim, o nerd... Eu sou um adolescente, uma criança pré-adolescente e adolescente da década de 90. Então, assim, eu passei de 90 a 2000 na escola. Eu saí da escola em 2002, no ensino médio. E durante todo esse período, ser CDF era coisa ruim, não era coisa boa. Assim, sentar lá na frente, perto do professor... É isso que eu queria chegar nesse ponto aí. Porque... Não era... pode continuar, senhor Roberto, me desculpe. Não, é coisa rápida. Não era coisa boa. Então, assim, não era legal você sentar lá na frente, você ter amizade com o professor, você... Como é que é? Você ir bem nas matérias, enfim. Eu sempre estudei a vida inteira em escola pública. Não sei se a realidade é diferente num colégio particular. Eu acho que não. Mas um adolescente é tudo igual em todos os lugares. E isso não era bom. Aí não sei o que aconteceu no começo dos anos 2000 não, mas um pouquinho depois, assim, sei lá, acho que chegando nos 2010 ali, eu não lembro de quando que é o primeiro Iron Man. Mas eu não sei o que aconteceu, que daí de repente, porra, é na hora você ser nerd, é legal, sei lá, o Mark Zuckerberg é nerd. Só que o Iron Man, na verdade, não é que ele é nerd, ele é geek, velho. Porque o nerd, ele é totalmente introspecto, assim, intelectual. Agora o geek já é uma coisa mais descolada, o cara tem conhecimento, acho que técnico das coisas e tal, só que o cara é descoladão, ele já não tem aquela coisa pra não se socializar. Até você chegou num ponto que eu queria falar, porque assim, na escola também, na época de escola, cara, eu era uma bosta pra me socializar, cara. Eu ficava assim na minha, e aí eu tinha uma turminha lá, que era uma turminha sempre mais... Nem era CDF, tá? Era só o pessoal que não era descolado, cara. Então, assim, eu acho que eu poderia entrar nessa categoria de nerd, né? Porque eu gostava de falar do quê? De videogame, talvez de computador, que eu não lembro mais. E eu não conseguia falar de futebol, eu não falava disso. Assim, assuntos que eram cotidianos para muita gente, cara, eu não trocava ideia, assim, cara. Eu não era de... Mas CDF eu não era, cara. Física pra mim era coisa de alienígena, meu. Se não fosse o meu professor lá pra me ajudar a passar, cara... O CDF implica que ele tem que ser CDF em todas as matérias? Tipo assim, não precisa...
porra, de repente uma ou outra não dá, né, cara? É que assim, a partir do momento que você é preconcebido como CDF, né? Ele é CDF, é como se fosse pra tudo, né? Você é CDF. Entendi, o cara manja de tudo, é ele que passa a cola. Mas então era uma coisa que eu ficava pensando, pô, e assim, um negócio não é legal, né? Porque você tem a pessoa que é mais descoladão, tem a pessoa que é mais reservada e a escola fica nesses bolinhos, né? E aí também tem pessoas que sofrem bullying por causa dessas coisas também. Né? Por essas e por outras, né? E por outras, mas tem. Isso daí leva ao bullying também. Você sofre bullying, né? Não que eu tenha sofrido um monte, assim, mas eu sofri um pouco de bullying também. Vamos dizer, porque eu tô falando bullying porque é o que usam hoje, mas eu era, por ser mais assim, reservado, tinha aquele pessoal, né, que já era repetente, grandão, assim, não sei o que, vou te dar encher de porrada aí, não sei o que lá, tal, aí você fala, não, desculpa ter nascido, não sei o que. Na minha época, aqui em São Paulo, a gente chamava de zoado, não era bullying, isso era zoado. Zoado, isso mesmo. Você era zoado. Eu era zoado. O pessoal zoava, tirava um barato. Teve até uma história. Inclusive, se você estiver escutando, saiba que eu lembro, tá? Recentemente, há alguns anos, melhor dizendo, montaram um grupo do WhatsApp com o nosso último ano, assim, o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, com a galera que estudou junto. E aí, beleza, me colocaram lá no meio e eu tô lá. E aí eu tava agindo exatamente como eu agia na escola. Não falava nada, né, cara? Eu tava lá de boa e de repente um cara... Aí uma menina começou a mandar várias fotos das antigas, da época de escola mesmo, da gente na escola. E aí tinha uma foto com... era eu e mais 2 camaradas, que a gente sempre andava junto, era sempre nós 3. Porque o nerd tem essa característica que ele só anda com pessoas específicas, né? Ele não anda com todo mundo. Isso mesmo. E aí passou essa foto, aí um dos caras falou assim, nossa, esse trio aí a gente zoou pra caralho. E aí a menina respondeu assim, nossa, eles estão no grupo. Puta, cara. Tipo, e aí eu falei, puta, vai se fuder, né, mano? Eu nem tenho foto, cara. Tipo, eu nem apareci em nada, velho. Assim, se você... Agora, fazendo uma reflexão sobre isso daí, cara, porque a gente não era bem nerd, a gente se interessava por outras coisas. Então, a gente pode até entender que a gente seria o que se chamam de geeks hoje, né? Porque os geeks são o quê? Os fãs de tecnologia, essas coisas assim, mas que são mais, assim, um pouco mais excêntricos, só que não são tão... Porque você tinha um grupinho, eu também tinha um grupinho. Os nerds em si, acho que não falam com ninguém mesmo, né? Dificilmente tem grupinho também. Quem vai dizer isso pra gente é o Fábio, né? É o Fábio, é verdade. Fábio, por favor. Eu não saberia. Não que eu não me identifique, eu acho inclusive que eu devo ser o mais estranho de todos, mas agora, o que é um nerd, o que define um nerd, como que ele difere de geek, não sou eu que vou meter a mão nesse bolo, porque vou estar falando achismos. Não, tranquilo. Você se considerava um nerd na sua época de escola? Depende da definição de nerd, na definição época, de ser uma pessoa introspectiva. Na época eu não me identificava, até porque eu não sabia que existia, não conhecia o termo e nem nada. Eu sei que assim, eu sempre fui uma pessoa impassível de sofrer bullying de qualquer natureza, porque eu acho que para as pessoas normais eu era tão absolutamente alienígena que até pros bullies, né, lidar comigo era uma coisa constrangedora demais. Então era tranquilo, era sossegado. O bullying não tinha sucesso. Tipo, o que você vai falar com aquilo ali? Melhor não, hein? Então era nerd. Era nerd. Possivelmente. O Fábio perguntou, eu abri um site aqui rapidinho, achei aqui um negócio assim, ó. Os geeks podem ser vagamente descritos como entusiastas, obcecados por coisas legais e modernas. Já os nerds, por outro lado, são mais intelectuais e se concentram em adquirir conhecimento profundo em um tema ou área específica. Conhecimento pode-se dizer inútil, né? Porque quando a gente fala assim da retentividade anal do nerd, né? É o que gera aquelas facções, né? Trekkies versus trekkers em evento, esse tipo de coisa, né? Porque não vamos interpretar essa ficção dessa forma e tem que ser assim ou tem que ser assado, não sei o quê. Então, ultra detalhista e absolutamente sem serventia. Eu não diria assim, né, cara? Porque assim, se alguém chegar... Porque, claro, eu tinha amigos na escola, né? Eu era mais reservado, mas eu tinha lá uns amigos, assim, então... Quando, rolavam uns papos legais, assim, se eu conhecia alguém depois, né? Mas era
não era assim que nem ser descolado, né? Então tinha essa pré-determinação ali, o cara é CDF, não sei o quê. Mas depois, quando eu conheci, acabava ficando amigo, né? Mudava um pouco as coisas. Mas eu sempre me senti, assim, eu não gostava de falar das coisas cotidianas, né? Principalmente, assim, futebol, esses negócios. Cara, eu preferia falar de videogame, cara. Videogame, jogava pinball, que mais? Só. Dois, igualzinho, mesma coisa. Até hoje, futebol não me desce pela goela. Eu entendo que futebol é o nosso panis et circenses contemporâneo. Eu acho que o futebol, de certa forma, ele serve pra entreter mesmo a massa aí, mas de uma coisa assim bem forte, cara, que nem novela. Eu digo assim, não é nem entreter, é distrair. Distrair, isso. Porque eu infelizmente, cara, eu vejo futebol hoje, assim, a impressão que me dá, eu até queria poder ver mais. Eu queria poder falar assim, não, deixa eu ver esse time aqui, né, deixa eu assistir. Só que sempre me dá uma impressão que tudo ali é meio forjado, cara. E eu não posso falar uma puta de uma merda, mas, cara, me dá essa impressão, sabe? Eu não tenho vontade, cara, de ver isso, entende? Não, tudo bem, mas assim, existe nerd de futebol também. De acordo com o termo de hoje. Mas tem, assim, nerd de futebol. Tem nerd de qualquer coisa. Mas, assim, até voltando um pouco na história, eu não sei quando que ser nerd ficou uma coisa legal. Né? A gente não consegue saber mais ou menos. Acho que mas, foi assim, mutando, né? Porque assim, eu tava dando uma olhada aqui pra lembrar o ano. O Star Wars é de 77, o primeiro. O primeiro Star Wars é de 77. Star Wars é coisa de nerd. Sim. Beleza? Ou seja, o primeiro Iron Man é mais antigo ainda, né? Porque o Black Sabbath gravou em 1970. É de 60 e pouco. Não. O Iron Man do Black Sabbath. O Iron Man não é de 60 e pouco, Fábio? O personagem? É antigo, né? É mais antigo. O personagem sim, eu tava falando da música. Pra você ser um nerd, você tem que gostar de Star Wars. Eu não gosto de Star Wars. Na verdade... Nem eu. Eu nunca assisti assim, direito. Não é que eu não gosto, mas... é legalzinho, sim, mas não é uma coisa incrível. Eu não acho ruim, cara. Eu até pensei assim, cara, eu preciso sentar e assistir direito, porque eu nunca tive paciência de ver inteiro. Então, assim, eu preciso um dia sentar e falar, não, hoje eu vou assistir e vou ver tudo. Mas eu não fiz isso ainda. Então... O lance é o seguinte, pelo menos no meu ver, o problema do Star Wars é que ele envelheceu que nem leite. Todo mundo vai discordar, mas o que acontece? Ele influenciou diversas outras mídias e franquias que eu acho mais interessante. Inclusive, eu sou grato que ele tenha influenciado outras mídias que eu gosto, mas elas são muito mais da hora e muito mais descoladas do que o próprio Star Wars. Tipo, que graça tem o Darth Vader comparado com o Satan Ghost? O Satan Ghost é muito foda. Então. Bem, o Satan Ghost fica gigante, né? Ele é gigante. Ele é gigante. Ele é gigante. Então, mas aí justamente porque assim, o nerd ele vinha de uma parada de que era um cara introspecto e tal, que curtia coisas específicas do dia a dia dele, que nem o Giovanni acabou de falar, não gosta de futebol e tal, não sei o quê. Então, o nerd clássico é esse cara que não curte as paradas mainstream e gosta de coisas bem específicas, sei lá. Futebol não é uma delas, mas assim, videogame, ou ficção científica, ou sei lá, mangá, histórias em quadrinhos e esse monte de coisas específicas, vamos dizer assim. Só que o Star Wars, cara, ele foi uma parada puta mainstream, né, cara? Na época, em 77. Não, pra época o George Lucas destruiu lá, a equipe ele lá, arregaçou. Mano. Não, mano, bem demais, cara. Puta, tá até inveja. Eu queria ter um dia feito um filme desse, né? Eu assisti esse ano ainda. Todos os Star Wars. Eu assisti esse ano, na quarentena. Eles remasterizaram. Você assistiu remasterizado? Que eles colocaram os efeitos que tá no Amazon. Cara, eu não sei, porque assim, tem uns que ele já passou por 3 remasterizações. O termo não é remasterizado, são as edições especiais, né? E depois que lançaram elas, em conjunto com a trilogia XYZ, lá do final da década de 90, as versões originais mesmo você não encontra mais em lugar nenhum, elas foram erradicadas. Porque eles colocaram já efeitos de computadores, tiraram elementos na cena, melhoraram... Então, foi bom você falar isso. Melhoraram, né? É interessante você falar melhoraram, sendo que todos os fãs odeiam essas alterações. Não, né? Mas... eu digo melhoraram na questão de contraste, de cor, assim, dá pra ver que foi melhorado, né? Mas o que eu vou dizer? É que nem você pegar um Photoshop e tratar uma imagem, né? Eu ia justamente fazer esse comentário, porque eu assisti, pra mim foi totalmente diferente do que quando eu assisti lá atrás, faz tempo, as primeiras vezes. Eu até pensei, cara, esse cara realmente foi bom, porque assim, são efeitos muito bons, cara. Pra 1977, são efeitos
fantásticos. Porra, você foi, eles você mandou bem. ousaram, né, cara, muito. E, assim, não podemos esquecer que logo na sequência... Porque o Star Wars lançou em que ano mesmo? 77? É. O primeiro, sim. Pô, mal passou. Depois veio o Steve Spielberg com um filme que era bem legal também, que tinha uns efeitos bacanas, mas uns 4 anos depois, chamado Contatos Imediatos de Terceiro Grau, uma coisa assim. Esse filme também é legal, cara, em questão de efeitos também tem... Steven Spielberg não me desce pela goela. Eu não gosto de nenhum filme dele, nenhum. Eu lembro do primeiro filme, mas não tem efeito. Esse filme é muito bem trabalhado em questão de take de câmera, eu acho o cara bom, cara. Os efeitos especiais do Star Wars não me impressionam, mesmo pra 77, por causa do primeiro filme do George Lucas, que é o THX 1138, não sei se você já viu, mas tudo que você precisa ver de inovação tecnológica pra aquela época tá naquele filme. Você não precisa de Star Wars pra isso. Nossa, de 71, quando eu pesquisei... Agora, por que eu tô dando dica de cinema se eu aqui sou o cara que não assistiu nada e não sabe de porcaria nenhuma? Você assistiu tudo até 99. A gente já determinou isso aqui, Fabio. Mas não precisa também porque o 2001 é de antes, né? 2001 é de 68. Então, não... mas pera. Você não vai querer comparar o Stanley Kubrick com um diretorzinho norte-americano, né? Não, eu tô falando de efeitos especiais. Não tô falando de arte, né? Até porque um é arte e o outro não. Mas, assim, só tô falando tudo isso do filme porque é uma parada que é nerd, só que na época era mainstream, correto? E foi um puta do sucesso e é tanto que ele fez mais filmes. Ele decidiu fazer mais filmes, não é que ele tinha mais filmes pra fazer, igual ele gosta de falar que tinha, né? Eu tinha tudo pronto, eu decidi fazer o terceiro primeiro. Não, uma coisa mentira isso daí. Uma coisa eu falo, o Stanley Kubrick tem um lance de fotografia fudido, assim, o cara... parece que ele fazia lente pra aquele filme. Não, vamos fazer um filme com essa lente aqui. Sabe, você olha, você fala, mano, que qualidade. Já o George Lucas, cara, tem a genialidade dele. E o Steve Spielberg também, cara. Eu não consigo... Pra mim, os três são muito bons, cara. E eu ainda sou muito fã do Steve Spielberg. Não muito fã, assim, mas eu gosto do trabalho dele porque ele sempre foi meio ousado nos takes. Ele ele tem um diferencial, assim, sabe? Eu sempre admirei o trabalho do cara, mano. Agora ele parou meio de fazer filme, né? Não sei, fez desenho. Eu iria admirar se ele tivesse feito alguma coisa que eu achasse interessante, mas eu assisto o filme dele e acho um saco. Impreterivelmente. Às vezes você nem sabia que o filme é dele e depois eu percebo que filme maçante. Vamos ver quem dirigiu. Óbvio, né? É o Steven Spielberg. Aquela Atividade Paranormal, que saco de filme. Tiny Toons é um saco. Animaniacs é um saco. Tá, Poltergeist. Não, mas acho que ele faz filme pra criança, cara. Não importa o filme. AI é um filme do Kubrick que ele destruiu. Ele destruiu o AI. Não, o AI ficou muito comprido também, eu achei. Eu achei que o filme ficou extenso pra caralho. Tão desnecessário. Agora sim, então, quando você acha que ficou muito extenso é porque ficou ruim. É que quando eu era pequeno que eu prestava muita atenção em filme, não sei por que eu já tinha essas coisas. Quando passava filme assim, não sei se é dele Viagem Insólita, Cocoon, Contatos Imediatos Terceiro Grau. Cara, esse filme me prendia atenção de um jeito, cara, que eu assistia e falei, nossa... E eu achava já animal. Quantos anos você tinha? Eu era pequeno, velho. Devia ter 9, 8. É pra criança. Eu acho engraçado, porque aquilo me dava sono. Eu não conseguia prestar atenção. Viagem Insólita, quer ver? Deixa eu só confirmar uma coisa. Viagem Insólita já não é do Steve Spielberg, é do Joe Dante. Mas é um filme legal também, fica a recomendação. Besterol por besterol, eu prefiro assistir o Quentin Tarantino. Porque assim, bom. Besterol por besterol, eu prefiro assistir Quentin Tarantino porque pelo menos não tem a pretensão. Eu acho legal o filme dele também. Isso tudo que a gente tá falando é coisa de nerd, cara. Sim. Não, mas somos nerds, isso é nós somos nerds, não tem? Então a gente tá definindo o que é nerd aqui. Sem querer. Né? Não, mas veja, de uma forma bastante específica e subjetiva, né? Porque vamos lá, se eu ouço um debate entre treks e trekkers, eu acho uma grande idiotice, até porque eu não gosto de Star Trek, nunca vi, não vejo graça nada do gênero. Agora, você não vai nos encontros, então? Não, obviamente que não, e eu acho todos eles igualmente imbecis. Em contrapartida, as coisas que me interessam, né, por exemplo, vamos fazer um debate entre Mortal Kombat e Street Fighter. Né? Aí eu tenho a minha posição muito bem definida e eu vou dar os meus argumentos e vou debater. E o Giovanni vai preferir Mortal Kombat e eu vou questionar a inteligência dele por causa disso. Né? Porque afinal de contas, se você eu não prefiro se especializar... Street Fighter, cara. Afinal de contas, o Street Fighter é o mínimo que você precisa conhecer se você quer dizer que você joga fighting games, né?
Então, pois é, aí o vídeo... Olha só que interessante, porque a gente tá falando de Star Wars em 1977, foi bem no comecinho também dos nerds, do nerd maior, do nerd demoníaco chamado Bill Gates. Como é que é, Fábio? Então, foi bem no comecinho ali que ele começou com o projeto dele da Microsoft e fazer computadores pessoais, junto com o Steve Jobs e tudo aquela galera ali. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, blá, 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 blá. E aí, de que ano que é o Blade Runner, ô, Fábio? Se não me engano, é 1982. Aí, ó, 82, que hoje é cult, né? Mas na época a galera não curtiu muito. Mas hoje é coisa de nerd também, Blade Runner. Eu tinha medo desse filme, eu vi os ciborgues assim e falei, mano, meu Deus, cara. São replicantes. Replicantes. Mas medo do que? Tinha o Harrison Ford, ele te salvava, não tem problema. Harrison Ford. Maldito Harrison Ford. O Harrison ele Ford... tava em todas, né, cara? Harrison Ford eu considero um ator bem legal, cara, pra época ali. Eu gosto dele. Então, mas eu já vi algum pessoal falando que ele é um puta escroto, assim, uma pessoa Eu prefiro horrível. o Kurt Russell. Pelo menos os personagens eu prefiro os do Kurt Russell. Kurt Russell é foda. Ai, cara. Aí eu quero saber o seguinte, cara. Aí teve videogames. Que ano que foi o Nintendo, Giovanni, que você falou esses dias? Foi 81. aniversário da Nintendo? 83. Olha você tá quanta cometendo o mesmo equívoco de novo. 83 é o Famicom. É, o Famicom. Isso, 82? exatamente. Mas nos Estados Unidos... 85. 85, beleza, que tem a minha idade. Então a gente veio... Olha só quantas milhões de coisas aconteceram ao mesmo tempo que hoje tudo é coisa de nerd. Aí eu pergunto pra vocês, isso pode ser só um fato de uma geração, né? Nós somos um produto do nosso tempo e tudo que a gente gosta já tá fora de moda. E a gente tá aqui só pra falar disso. Porque a gente vivenciou essas coisas, né, cara? Então isso ficou na nossa cabeça também, né? Hoje em dia são outras coisas que deixam as pessoas nerds. Mas assim, na década de 90, se você curtia videogames, Star Wars, De Volta para o Futuro, enfim, essas coisas da década de 80, e você não era lá um fanático por futebol, a gente tá citando futebol aqui, mas pode ser qualquer coisa mainstream, viu, galera? Não é nada contra o futebol não, até porque eu curto futebol e assisto. Inclusive o pai tá off, quem sabe vai entender. Só que assim, na década de 90, a gente era uma galera que curtia videogame, curtia esses filmes, vamos dizer assim, esse tipo de filme, sei lá, e não curtia muito futebol, as coisas mainstream, então a gente era os nerds. Beleza. Aí foi crescendo, a vida foi acontecendo, e aí não sei por que nos anos 2000, eu acho que todo mundo ficou adulto, e alguns deles ficaram bilionários e viraram CEOs, esses nerds, tipo o Bill Gates. E aí todo mundo falou assim, porra, cara, isso deve ser legal. Ou não, ou de repente os nerds assumiram posições de direção nas empresas e resolveram fazer coisas nerds, né? E aí de repente virou uma coisa legal. Aí tem série, The Big Bang Theory, por exemplo. Fez um puta sucesso, tem 10 temporadas, ô Giovanni? Tem bastante, tem bastante. É uma mistura de nerds e geeks ali, né? Que são cientistas, astrofísicos, eu não vou nem... tudo bem... Então, eu não vou nem entrar no mérito de nerd e geek, porque pra mim, não sei se tem diferença, sei lá. Mas até concordo com você com o lance de geek ser uma parada mais tecnológica, não sei. Mas assim, em algum momento, virou a chave e inverteu tudo. Porque ser nerd era uma coisa, você ser um pouco excluído e gostar de coisas que não estão no mainstream, para ser nerd você gostar da cultura pop, como gostam de falar. E aí, sabe o que aconteceu com a gente? A gente se fudeu porque a gente não gosta da cultura pop. Então agora a gente não é mais nerd. A gente é um nerd raiz. A gente é os nerd old fags, né? A gente perdeu o sentido já velha agora. mesmo. Cara, e aconteceu isso aí, cara. Então, assim, eu não consigo ser nerd, por exemplo, porque eu não consigo acompanhar tudo que tá no hype. Eu não consigo, é impossível. Pelo menos pra mim, eu não tenho idade nem cabeça pra isso daí. Cara, eu só vejo isso todos os filmes. Por causa de... mas por causa de marketing digital eu vejo algumas coisas, mas... Tudo bem, mas por exemplo, Marvel já me encheu o saco. Uma época eu até gostava dos filmes, mas agora, puta, já... O formato é o mesmo, se os caras usam a mesma forma já faz 20 anos. Mas então, os normies, né? Pra dizer o inverso dos nerds, né? As pessoas normais, jocks, etc e tal, cheerleaders e tudo mais, eles estão começando a abrir o olho pra esse negócio de cultura nerd, né? Eu não sei se você sabe, mas já tá tendo um backlash lá nos Estados Unidos, né? Esse negócio de herói com spandex tá começando a ficar uma coisa meio vilanizada lá, tá começando a ficar ridículo. Que eu não sei como é que demorou tanto assim pra o pessoal chegar a essa conclusão, né? Pra mim sempre foi ridículo.
Mas de repente a galera tá acordando, eu tô achando interessante isso. Mas é porque já deu no saco. Meu, vão xingar, me xinguem aí. Falem o que vocês quiserem, mas já deu no Marvel, já deu no saco, cara. Não tem mais graça nenhuma você assistir esse filme, cara. Antes era um filme só pra você ir lá e assim, comer a pipoca e tomar o refrigerante e beleza. Você não precisa pensar em nada porque é basicamente efeito especial e a história é fraquinha. Enfim. Podia ser pior, podia ser algum dos filmes dirigidos pela Michael Bay. Nossa senhora. Não deixa de ser, né, assim, uma coisa ridícula, mas tudo bem. Só que assim, já deu no saco, né, cara? Você vai lá pra ver sempre a mesma coisa, pô, agora eu quero ver uma coisa diferente. Eles vão ter que repaginar algumas coisas, né, entendeu? Eu acho que nem repaginando. E agora que a Marvel é da Disney, então, tipo, sei lá, cara. A Disney tá se especializando em adquirir franquias saturadas, né? Tipo Star Wars e Marvel. Tipo Star Wars, inclusive. Tem uma imagem que tem uma foto do George Lucas com o Pateta, o Pato Donald, tudo junto, assim, ele tá olhando com uma cara de bosta pra câmera, tipo, me mate agora, kill me now, tipo, muito engraçado. Mas ele tá reclamando pra cacete do que a Disney tá Sério? fazendo aí. Tá, mas agora ele vendeu, eu não sei o que ele tá falando, cara. Ele já era rico, né? Ficou 6 vezes mais rico e tá lá reclamando. Qual que é a intenção da Disney, né, cara? Porra. Mas uma parada do George Lucas que ele foi muito foda foi no primeiro Star Wars, que, se não me engano, teve uma parada que ele... Bom, quando você vai vender o filme pro estúdio, o estúdio faz uma proposta pra você, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não sei o que. E aí, se não me engano, ele quis ficar com os direitos de merchandise e de produtos. Então, fazer camiseta, essas coisas, ele falou assim, não, esses daí eu quero. Eu abro mão de algumas coisas, mas eu quero isso daí pra mim. Porque eu quero vender camisetinha e boné. E aí, mano, quem ia saber que o bagulho ia explodir desse jeito e ele ia ganhar bilhões vendendo bonequinho, cara? Mas independente disso, Roberto, você imagina que o George Lucas talvez ficaria bravo se de repente ele visse o Darth Vader no próximo Kingdom Hearts? Eu acho que ele ia ficar maluco, né? Se você considerar Marvel, Star Wars e todo o resto do cast da Disney, já dava pra fazer um Kingdom Hearts tipo Smash Brothers já, né? Tem personagem o suficiente pra isso, né? Então, cara, a galera fica zoando na internet pra fazer esses milhares de crossovers diferentes, assim. Eu acho que eles deviam fazer, ia ser muito louco. Que já estão acontecendo alguns jogos de luta, né? Falando nisso, galera, a plataforma de streaming da Disney tá pra lançar aí, né? Não vai ser em novembro? Já não lançou, cara? Pra gente aqui não tem nada. Acho interessante que aqui no Brasil vai chegar uma coisa que lá fora já tá dando errado, né? É tão interessante isso. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, isso é uma coisa que eu vi faz um tempo. A pirataria tá em alta de novo pra séries, filmes, etc, etc. Por quê? Começaram a quebrar muito pirataria, não em termos de limar os sites de torrent, mas em termos de você ter essa facilidade. Pô, eu tô pagando um pouquinho pra ter o Netflix, já tem tudo que eu preciso, vou piratear pra quê? Só que aí o que acontece? Todo mundo agora tá querendo cortar o middleman, né? Eu sou uma Disney, né? Eu mesmo vou hostear meu conteúdo, não vou colocar na plataforma de ninguém, então tem mais uma. Então, você precisa ter a Amazon pra ver o que você quer lá, você precisa ter o Netflix pra ver o que você quer lá, você precisa ter a Disney pra ver não sei o quê. Aí aqui no Brasil tem os incompetentes, né? Tem o Globoplay, as cópias, Tupiniquins, etc e tudo mais. Se você for consumir todo esse conteúdo, quanto que você vai pagar por mês de plataformas? Então o pessoal simplesmente ligou o foda-se e tá começando a piratear tudo de novo. Eu acho engraçadíssimo. É que você vai pagar o valor da TV a cabo. Ou mais. Aí, o streaming tá aí pra isso, pra entrar no lugar da TV a cabo. E aí você tem que pagar um monte. Porque assim, a Netflix, ela aumentou bem o preço, tá? Ela não tá tão barato mais. Tá R$32, acho. R$32, pra ter 3 pontos, uma coisa assim. A Amazon, por enquanto, tá R$9. Mas, cara, se tudo ficar lá na faixa de R$30, cara, vai ficar complicado, né? Pagar tudo isso daí. Passa fácil de uma TV a cabo. Cara, mas daí a gente vai pro Pirate Bay, velho. Basicamente. Eu não tenho interesse de assistir nada, porque eu não gosto de assistir nada, eu gosto de música. Quando eu tinha interesse de assistir Top Gear, eu baixava no torrent. Ainda cheguei a ver um pouquinho da primeira temporada do... Esqueci, qual que é o nome do programa novo? Programa novo? Do Jeremy Clarkson. Tá, enfim. Mas é que tá, aí eu achei esses hosts aí, eles estavam escroto demais pro meu gosto, eles estavam atiçando demais o meu PC-ismo, aí eu parei de assistir. Por um bom tempo não, vai. No começo os streams era muito legal porque você... The Grand Tour? The Grand Tour, exatamente. O stream era muito legal porque, assim, te tirou o trabalho de ter que
achar o torrent, baixar e conferir resolução. Eu, caralho, puta, que bom, né, cara? Agora finalmente. E aí eu lembro que lançaram até um Popcorn TV, uma coisa assim, que era tipo um streaming de torrent. Streaming de torrent. Streaming Sim, de cara. torrent? E vocês nunca ouviram falar do Popcorn TV? Não. Eu confesso que não. Nossa, maravilhoso, cara. Funcionava muito bem, mas daí não sei o que aconteceu, depois parou de funcionar. Nem sei se tá no ar ainda, se rola, mas era tipo um aplicativo. Inclusive, acho que, cara, se não me engano, é argentino, cara. Os caras são foda. E aí, então, era uma parada de streaming de torrent. Então você ia lá, procurava, tinha o filme que você quisesse, porque, óbvio, é torrent. E aí você só dava o play, cara. Puta, já vinha bonitinho o filme, mas... 1080 e tudo mais. Ô Roberto, tem um... Antes de conhecer Netflix, aí, quando eu morava em São Paulo ainda, eu tinha assinado um serviço que eu acho que era de streaming, que era brasileiro, cara. Ele existe ainda, mas é um nome diferente, é meio roxinho o logotipo, acho que é uma pipoca sorrindo. Hoje é o episódio em que a gente não lembra do nome de nada. Eu nunca lembro, tá normal pra mim. Net Brasil? Não, peraí. Enfim. Não lembro. Brasflix. Não. Nossa, eu morro de vontade de montar um aplicativo chamado Brasflix, que junta todos os streamings que tem. Essa é uma ideia, se você tá ouvindo isso daí, faça isso que você vai ficar milionário. Esse aí vai ser oficial, hein? Brasflix. Juntar todos os streamings, né? Acho que você não vai ficar milionário, não. Não, pô, você faz o seguinte, você faz um acordo com Netflix, com a Disney, com todos esses caras, e aí você vende um pacote pros teus usuários, que seria um pouco mais barato do que ele assinar tudo, só que com a margem de lucro pra você, cara. Assim, e aí todas essas empresas que não quiseram colocar o conteúdo delas no Netflix e por isso criaram os serviços de streaming próprios, vão querer colocar o conteúdo deles a partir de um terceiro agora, de repente, por razões inexplicáveis. Eu preciso só de um cara pra conseguir vender essa ideia, Fabio. Eu achei Quando isso for possível... Netmovies é o nome. Filmes e série à vontade. Isso tá com uma cara de ser pirataria, Giovanni. Cara, mas isso aqui é antigo. Netmovies era antigo. Agora eu não sei se tá de graça. Tinha um bem antigo... Então é oficial. Então esse aí é legítimo. De graça. É legítimo, Tem um bem antigo de filmes que se chama Blockbuster. Só que você tinha que ir até um lugar pegar uma mídia. Eu lembro. E era barato. Blockbuster super. acho que era mais caro. Não, era caro. Tinha outras Sim. muito mais baratas. Isso se chama sarcasmo, senhor Roberto. Pois é, gente. A gente tá aqui sem falar nada de interessante. Então vamos lá. Por falar em nerdice, né, existem outras coisas do meu âmbito de interesses nerds. Uma delas são os sistemas de reprodução de som, que é sempre fantástico. Eu tenho um histórico bem legal de aparelhos de som. E você, Roberto, você já teve aparelhos de som interessantes na sua vida? Olha, Fabio, é uma excelente pergunta, porque eu tive... O primeiro aparelho de som que eu lembro que entrou na minha casa, se não me engano, foi um CCE. Tá. E era daqueles conjuntos, sabe? Que tinha disco e toca-fita. Mas era integrado ou era 3 em 1 separado? Um monte de fiozinho Integrado. atrás? Integrado. Não, integrado. Era tudo junto, era um negócio de plástico com... Ah, já era a década de 80 já. Ah, não, eu acho que era década de 90, hein? Tá, pode ser também. Pra eu lembrar, sim, tem que ser década de 90. E aí eu lembro que tinha isso daí, e aí meu pai tinha uns discos, e eu lembro que ele tinha uma fita preta com um show do Jorge Benjor. Show gravado na fita. Um show gravado na fita. Eu não faço ideia de como que aquilo surgiu lá, mas enfim, a gente ficava escutando às vezes porque era o que a gente tinha pra escutar, né? E Sim, era legal. para as pessoas que não sabem o que é uma fita cassete, porque hoje em dia já se tornou uma coisa rara, a fita cassete era uma fita magnética que a gente usava para gravar as coisas. Quando não tinha pendrive e não tinha possibilidade de fazer gravação em MP3, a gente gravava em fita magnética. Inclusive o conteúdo que a gente comprava em vinil e programações da rádio FM. Eu não sei se você sabe disso. O Giovanni, agora eu não me lembro. Eu acho que o aparelho de som mais antigo que ele devia ter tido era aquele gradiente cinza, né? É, isso aí. Meu pai comprou esse gradiente cinza na década de 80 ainda. Ele gravava a gente pequeno falando no microfone. Sim. Eu lembro que ele tinha caixas de alto-falante com woofers de 8 polegadas. E depois ele adquiriu um CCE igual ao do Senhor Correto, só que tinha o gradiente ele era separado. Para você poder ouvir vinil era um componente separado. Você colocava em cima dele e ligava o seu atrás, né? Sim,
é um sistema que a gente chama de 3 em 1, só que não integrado. É um sistema 3 em 1 que você tem o toca-disco, o receiver e o toca-fitas. Isso, depois ele comprou um CCE. SS7700. Ah, que você tinha um parecido, né? O meu era o SS9000. Que tinha uma luzinha no volume. Dele era robotizado. É, assim? É porque ele tinha controle remoto pra subir e descer o volume, só que era um potenciômetro analógico, então ele era robotizado. Ele rodava. Sim. Que incrível, cara. Só que era um CCE, né? Eventualmente aquela luzinha parou de acender, etc. E depois o Alan apareceu com aquele Pioneer, né? Lembra? Não, depois... Não, ele apareceu, mas já tinha lá na casa dele, porque aquilo era mais antigo do que qualquer um dos nossos, né? Mas era bom, cara, meu. Ele tinha 2 sistemas Hi-Fi. Ele tinha o da Pioneer e ele tinha o da Gradiente. O da Gradiente usava caixas da Sony e o da Pioneer usava caixas da Pioneer. Quer dizer, tô falando errado, Pioneer. Agora, uma marca que não foi mencionada ainda foi a Aiwa, né? Aiwa. Porque a gente não teve, a gente não era Playba. Então, meu padrinho tinha um, era legal também, viu? Depende do modelo, sabe? A Aiwa teve coisa bastante ruim, principalmente depois que a linha de montagem dela no Brasil foi pra CCE. Mas assim, esse não é o começo da minha história, ainda não falei. Os primeiros aparelhos de som que eu tive na minha residência foram 2 Nationals, que eu não sei se vocês sabem disso, mas eram segunda linha da Panasonic. E assim, era 3 em 1, só que não no formato de um 3 em 1, era no formato de um receiver. Então ele era retangular como um receiver, tinha a altura de um receiver só, mas tinha o toca-disco integrado e o toca-fita do lado do dial. Nossa. Quer dizer, só um dos National, o outro nem tinha toca-fita, era só rádio, AM, FM, só que o AM dele era bem melhor do que o do mais novo, porque pegava até rádio de Guarulhos à noite. O meu pai tinha um rádio da Gradiente, que era ele só tinha um falante, tinha um espaço pra colocar a fita, e tinha os botões em cima, uns botões grandão, assim, pra você... Ah tá, mas aí você tá falando de boombox, você tá falando de som portátil, aqueles de plástico. Mas eu usava pra gravar Eu tive um desse também, mas era da Sanyo. E aquele não era da casa, aquele era meu. E a gente teve um da Sanyo também, estéreo. O meu Sanyo era mono, ele era só um falante do lado do toca-fitas. Você já teve um aparelho de som portátil, senhor Roberto? Cara, não lembro... cara, acho que sim, mas aí já era década de 90, era aqueles pequenininhos assim, que você coloca uma fitinha... os Walkmans. Eu tive um Walkman, cara. Eu também tive, da CCE. Eu tive um Walkman vermelho, cara. Eu não lembro qual marca que era. Ele era quadradão assim, ó. Tá, mas espera aí, ó. De novo. Sony. Walkman é o termo incorreto, né? A gente fala Walkman para se referir àquele toca-fita que você leva na cintura. Só que o Walkman é uma marca registrada da Sony. Se você tinha um da CCE, então não era Walkman. Não, era Sony, mas era Sony. Tá. Não, mas o meu eu não lembro que marca que era, não. Eu lembro que era vermelho, tinha um negócio redondão assim no meio e tava escrito Sports. Quem é que pratica esporte com tijolo na cintura? Ele tinha um negócio no meio, um negócio de parecer de vidro no meio. Exatamente. Nossa, esse daí era clássico. Tinha uns amarelão desse. Tinha amarelo e vermelho, eu quis o vermelho. Eu tive um também que não tinha nem metade da elegância de um Walkman, porque ele era um tijolão mesmo e era da Sanyo também, era horrível. Pô, e haja pilha pra isso, né? Haja pilha. Então, mas o Walkman, cara, pra mim, foi tipo uma independência, cara, na época que eu ganhei ele. Porque assim, eu falei, caralho... Agora eu vou escutar o que eu quiser, irmão. Então, mas eu não precisei disso. Eu tive muita sorte. Eu tive uma sorte imensa. Que no começo da década de 90, se não me engano, em 93, alguma coisa assim, minha mãe fez uma viagem a trabalho, né, pro trabalho dela, que ela foi pros Estados Unidos. E aí ela trouxe de lá pra mim um aparelho de som da JVC, que o similar brasileiro que tinha aqui na época era aquele Disc Boy da Gradiente. Não sei se você lembra. Que era aquele som, ele já era mais redondinho, preto, que tinha o CD player em cima e o toca-fita embaixo. Um dos primeiros CD players, né? Sei. E só que o que ela me trouxe era o da JVC, que vendia nos Estados Unidos. Ele não tinha um controle de tonalidade, ele tinha grave e agudo separado. E aí eu curti muito aquele aparelho por muito tempo. Até que no ano 2000 entraram aqui na minha casa e levaram tudo, inclusive ele. Esse foi no ano 2000 isso, Fabio? Sim. Que entraram com o Monza na sua garagem de ré, não foi? Na minha memória era tipo década de 90. Os caras, nossa, na luz do dia fizeram isso, cara. A gente tinha feito uma viagem de um dia pra uma cidade do interior, acho que pra comprar tecido, alguma coisa assim. Nossa. Eu não sei como que coincidiu, se é que coincidiu. Se é que coincidiu, eu ia comentar isso agora. Eu acho que não coincidiu não, mas eu acho tudo que bem. Estavam olhando sua casa já, cara. Mas é engraçado, hein, Fabio? Você desde pequeno, então você curte som pra caralho, né?
Ah, sim, gosto muito. Inclusive, uma das minhas grandes aquisições que me deixou muito orgulhoso foi aquele receiver da Gradiente que depois foi pra você. Aquele com as caixas de som corretas era fantástico. Não, mas mas eu conheci receiver com aquele aparelho lá. E com o que tinha na casa do Giovanni, evidentemente. Mas assim, eu fui conhecer receiver porque até então, pra mim, aparelho de som era aqueles integrados mesmo, que nem o meu pai comprou da CCE. Aquele bagulho, isso não tem graça nenhuma, esse bagulho de plástico. Zoado. Muito zoado. E pior que assim, a parte da frente dele, o painel de plástico da parte da frente dele, imitava como se fosse coisas separadas, Sim, cara. Ele tinha aqueles vincos no plástico como se fossem 3 partes separadas. Tinha os vincos com desenho de pezinho, cara. Sim. Ô, CCE, não faz isso, né? Eu quero fazer mas uma isso pergunta. aí até a Philips sabia. Até a Philips fazia. Qual que vai ser a tendência dos aparelhos de som? É a tendência que a gente tá vendo agora, tá virando tudo caixinha Bluetooth. Era isso que eu ia comentar agora. Uma potência bem forte, né? Tem com potência forte e tem com potência bosta, depende. Depende da marca, depende do modelo. A JBL. Cara, eu ganhei uma caixinha que ela é genérica da JBL, uma genérica. Cara, não existe genérica da JBL, ou é JBL ou é pirata. É pirata. Mas tem uma qualidade boa, cara. Até essa pirata tem uma qualidade boa. Não. Não, mas se comparar com a JBL é melhor, né? Claro. Não, claro. Eu já comparei. Mas assim, eu sou já falei aqui, um moleque da década de 90. Então, os aparelhos de som, eles tinham lado esquerdo e lado direito na minha época. E a gente tomava muito cuidado para ligar isso direitinho, para poder ter a noção de estéreo ali e tal. E, cara, quando começou a surgir essas caixinhas Bluetooth aí, que é uma caixinha só, tá, essa caixinha é qual? É a do meio? É a da esquerda? É da direita? É da onde isso? Não, é só uma caixinha pra você escutar música. Eu nunca, sabe, demorou na minha cabeça pra eu conseguir compreender. Não, tudo bem. Escuta desse jeito aí mesmo e dane-se. Eu não gosto de existe mais apreço pela alta fidelidade, né? É só o recurso pra você ter e ouvir, porque é melhor do que usar um fone de R$1. Não, eu prefiro ouvir estéreo. Eu não consigo comprar caixa mono, não gosto. Mas é que tá. Mesmo se você vai comprar uma JBL, você tem que pesquisar antecipadamente pra saber se ela é estéreo ou não, sabia? Por exemplo, se você comprar uma Flip 4 igual a que eu tenho, ela é estéreo. Se você comprar uma Flip 5, é mono. Mas olha, eu não gosto de mono. Mas, Fabio, deixa eu te perguntar, faz sentido, estando tão perto os alto-falantes? Te respondo categoricamente, não. Não faz legal, diferença obrigado, nenhuma. Então, eu vou te dizer como saber. É que faz diferença. Existe aquele vínculo Bluetooth entre as caixas JBL que você pode parear 100 delas simultaneamente para tocar a mesma música. Todas elas vão tocar exatamente igual se você tiver modelos mesclados. Agora, se você tiver duas exatamente iguais, tipo duas Extreme 2, e parear as duas simultaneamente, aí elas vão saber que uma tem que falar só canal esquerdo e a outra tem que falar só canal direito. Aí você separa elas como você quiser. Faz sentido. Aí vale a pena. Mas, uma coisa, Giovanni, que assim, você falou que não gosta quando não é estéreo e tal, não sei o quê. Cara, mas o seguinte, cara, quando você tá num churrasco, perdão aos vegans. Não, mas aí quando você tudo tá bem. num churrasco, você não se importa com esquerdo e direito mesmo. Não, claro. Mas e aí eu pensei, então faz sentido essas caixinhas assim mesmo sendo mono, porque quando você tá numa festinha, você não se importa se... nossa, peraí, onde tá o chimbal? Deixa eu escutar aqui, peraí, só um minuto. Tá na esquerda, devia estar na direita. Sabe, essas coisas. E eu demorei pra me acostumar. Aí, beleza, me acostumei e aí tal. Aí até te perguntar, Fabio, o que tem de... Hi-Fi hoje em dia, né? Porque o Giovanni falou que tinha um receiver lá. E aí, hoje, o que você faz se você quiser um sistema Hi-Fi? É uma boa pergunta, viu, Roberto? É, inclusive, muito difícil de responder essa pergunta, porque o que existia de Hi-Fi antigamente não foi substituído por nada equivalente. O que chega mais próximo hoje em dia são sistemas tipo 5.1, 7.1, etc e tal, utilizado para home theater, mas se aquilo é ou não Hi-Fi depende de outros fatores. Se você pega um sistema muito bom, sei lá, um Yamaha, e que você tem caixa de 3 vias para todos os canais, você pode configurar o modo música dele para tocar estereofonicamente, e aí você vai ter ali uma experiência de alta fidelidade. E esse mesmo equipamento, você pode deixar ele na configuração padrão, em que ele vai jogar nas caixas esquerda e direita só a diferença estereofônica, e tudo que for centrado não toca naquelas caixas, toca na caixa central. Pra ouvir música, aquilo é terrível.
E pouca gente sabe dessa diferença de configuração. Aí fica tudo cagado. Então, assim, não é a mesma coisa do que um sistema puramente estereofônico. Inclusive, é por uma questão de custo, né? Corporativismo, etc e tal. Mas o que acontece? A alta fidelidade, como ela devia ter sido, ela foi podada na raiz, né? O que a gente tinha na década de 70, e você não deve saber, eram modelos que estavam começando a empregar quadrifonia. Receivers, né? Os mesmos receivers que você conhece como sendo estéreo, né? Em países, vamos dizer assim, acima da linha do Equador, tinha vários modelos que empregavam quadrifonia, inclusive codificação quadrifônica em vinil. Só que assim, isso é muito custo, porque você precisa ter 4 canais classe AB, precisa ter 4 caixas de som, etc e tal, não sei o que lá, vamos segurar um pouco a mão nisso aí, e a forma como isso foi solucionada depois, no que isso foi combinado na década de 90, foi o conjunto 5.1 com aquelas caixinhas de plástico vagabundo e um subwoofer, que não tem absolutamente nada de hi-fi. Então, o hi-fi, ele meio que não existe mais na forma ortodoxa dele. E deixa eu te fazer outra pergunta. Porque assim, tudo bem, da mesma forma que era antes, não tem. Mas você tem sistemas hi-fi aí, dá pra você comprar um home theater Harman Kardon e com caixas de som e blá blá blá, e você vai ter um sistema de alta fidelidade, né? Que vai ter alta fidelidade se você souber configurar ele, porque se ele tiver em modo televisão, a sua música vai soar horrivelmente. Supondo que eu saiba configurar ele, ok. Sim. O preço desses caras hoje é impossível, é muito caro você comprar um sistema desses. Mas é que tá, né? Os vintage, na época deles, também eram proibitivos. Tudo bem, era essa a minha dúvida. Eu queria saber se na época deles também era a mesma coisa, era difícil de você adquirir. É difícil. Principalmente em termos de Brasil, né? Mas aí o que acontece? A nossa realidade é tão distorcida que a gente fala assim, aqui era até mais difícil de adquirir do que lá fora. Só que isso é meia verdade, porque a gente não tem ideia da dificuldade que seria adquirir um modelo que vendia lá fora, porque o que a gente tinha aqui já era inferior, independente de preço. Lá fora, você comprava um Panasonic, aqui você comprava um National, que é a segunda linha da Panasonic, né? Aonde a gente teve um pouquinho do gosto do que era a tecnologia do momento quando chegou, foi justamente quando chegaram os primeiros Aivas aqui no Brasil. E eu não digo de todos os modelos, porque teve muita tranqueira também, mas você fala, por exemplo, NSX 999. Aquele modelo era fantástico, você ouvia aquilo ali na apresentação, numa loja de departamento, você falava, isso é um som, eu nunca ouvi nada assim na minha vida. Eu escuto você falando isso, eu fico até meio assim, porque eu tenho uma má impressão da Aiva, putz, pra mim é horrível, mas é porque eu devo ter visto só a parte ruim mesmo. E não... Sim. Tem várias coisas. Tinha modelos que eram muito ruins e mesmo os modelos que eram excelentes, você também tinha que saber configurar para arrancar um som bom deles, né? E aí a questão, né? Quanto mais sofisticado o modelo, mais configuração eles tinham de surround, de reforço de grave, reforço de agudo, equalizador, tudo isso somado no mesmo aparelho, não era um recurso ou outro. Tinha muita coisa. Aí você chegava lá, quando começou esse negócio de você colocar presets de equalização em nome de gênero musical, então você chegava lá, o cara colocou a configuração do equalizador para música sertaneja, seja lá o que isso quer dizer. Que não quer dizer nada, só quer dizer que o equalizador matou grave, matou agudo e jogou médio. Aí você ouve aquele som de projetor de som de carro de ovo, você fala, esse som é uma porcaria, mas não é, ele não está configurado corretamente. Eu lembro que tinha Classic, tinha Rock, tinha Country, tinha vários presets assim e, puta, nunca nenhum fez sentido, nunca, tudo ruim. Então, preset de equalizador é a mesma coisa que a interface gráfica no computador, né? Foi feito para o consumidor médio usar sem ter a mínima noção do que está fazendo, basicamente. Faz sentido. Digamos que é para resumir a equalização para ele, né? Mas não dá certo. Bom, tudo bem. Agora, Fabio, eu quero que as pessoas fiquem com raiva de você. Vai. Por que vinil é uma bosta e mídia digital é muito melhor? Aí é que tá. Você sabe que eu nunca tomei partido de nenhum lado dessa discussão? Então, agora é a hora. Tá. Bom, do meu gosto pessoal, eu não prefiro vinil de forma nenhuma, tá? Os meus primeiros aparelhos de som que eu tive em casa, eles tinham vinil, eu adorava manusear, gostava de ouvir, gostava da cerimônia de você pôr o disco, colocar pra tocar e tal, mas a gente precisa... ser realista. Pro âmbito atual, não é uma coisa prática. Não tem praticidade em relação às mídias digitais e aquele negócio. Vamos supor por um segundo
que o vinil tenha alguma superioridade de som em relação a uma mídia digital. Independente de ser verdade ou não, deixa isso de lado só um minutinho pra gente concluir o raciocínio. O CD, da forma como ele é, ou um MP3 num streaming de alta qualidade, sei lá, 320 kbps, ele é aquilo. Ele é monolítico. Do jeito que ele foi renderizado, codificado, ele tá ali e vai ser daquele jeito pra sempre. O vinil é uma leitura mecânica analógica e ela sofre desgaste. Quantas vezes você vai ouvir um vinil até que ele fique objetivamente pior do que o digital? É porque o vinil é ranhuras, né? Que faz a música sair. Porque assim, o audiófilo, ele vai dizer o seguinte, não, um braço devidamente equilibrado na gramatura correta não vai danificar o vinil em nada. Só que a lei da física diz assim, aonde tiver atrito tem desgaste, pode ser irrisório, mas ele existe. E aí você sempre vai viver com aquilo, com aquela pulga atrás da sua orelha. Tá, eu já ouvi esse disco 20 vezes, será que ainda tá soando igual? Tá, e o vinil também tem aquele chiado, né? Que quando a música vai começar, tá aquele efeito que eu acho tão bonito, tá, né? Mas é que tá. Você tem que estudar ambos os campos da discussão. O pessoal vai te dizer que se você cuidar corretamente do vinil, você não vai ter esse problema, porque isso daí é inerente de sujeira, de poeira, etc e tudo mais. Agora, tem produtos químicos pra... O que acontece também? Se você só ouve música da década de 40... tudo bem, você pode ter um argumento. Agora, se você é um apreciador de música contemporânea, é meio ingênuo você querer falar de superioridade do vinil, considerando que tudo é mixado e masterizado digitalmente. Então já foi digital antes de ter sido gravado por uma agulha analógica. Sim, tem muita banda, muito músico lançando álbuns comemorativos ou até mesmo álbuns normais, assim, eles lançam em vinil também. Não, DJ Sim. também. Tem DJ também que lança em vinil. Pois é. Só que aí não é de uma fita magnética de 16 canais que foi passado pro vinil e para um CD. Ele tá ali gravado em algum projeto ali, nem que seja, tudo bem, vai, 24 bits, sei lá, 192 kHz, uma taxa de amostragem muito superior à do CD. Mas é digital do mesmo jeito. Quem tem IRQs, quando você fala em jitter, já tá lá, acabou. Eu acho que é mais saudosismo, né, cara? Sim, a parada completamente. Não, é porque assim, o saudosismo não é argumento. Então, quando o audiófilo ele vai racionalizar o porquê da superioridade do vinil, tem que falar, não, mas veja, esses harmônicos aqui que vão acima da nossa linha auditiva, que tá lá no vinil, os 45 kHz que a gente não ouve, eles rebatem diferente pra baixo nas frequências audíveis e a falta desse material sonoro no CD não dá a mesma impressão quando você tem a mixagem entre os elementos musicais. Só que assim, não existe nenhuma comprovação científica disso, é um blá, entendeu? Então, mas o cara tá falando de material sonoro que ele não escuta? Só que a forma como ele rebate de volta nas frequências audíveis, né? Só que assim, no fim das contas é uma questão de preferência. Não tem como dizer que não existe objetividade nesse argumento. Eu também acho que é isso. Até aquela coisa que você falou de cerimônia de fui lá, colocar o disco, né, por agulha aí pra começar, que é legal fazer isso. Eu acho um barato, mas não é por isso que eu vou gastar uma paulada hoje numa picape e encher a minha parede de disco. Eu não vou fazer isso. Eu vou até falar uma coisa pra vocês. Quando eu fiz aula de DJ, anos atrás, eu comecei mixando em vinil, cara. É uma delícia mixar em vinil. Parece que pra você fazer a regulagem do pitch ali e tal, pra falar, cara, que legal, cara. Pô, você vai lá, ajeita o disco, é legal. É legal. É legal. Agora, se não existisse MP3 e você fosse um DJ profissional, você fosse ganhar a vida discotecando, você ia preferir torrar a grana e encher um quarto da sua casa de vinil ou você ia usar CD? É complicado, a tecnologia tá aí pra trabalhar a favor também, né? E ainda mais depois de Traktor e Cerato, né? Meu Deus. E pendrive, né? Você coloca lá e carrega principalmente até porque é o que o Fabio falou, o consumidor médio, cara, ele tá ligado em praticidade, meu. A vida então, é corrida, né, meu? Mas tanto faz, mas assim, se você der pro cara um pendrive pra ele e uma caixinha do tamanho de um celular, velho, ele faz uma festa com aquilo. Então, e tá horrível. Porque assim, tem esses presets de equalização. Vamos supor assim, você tá no seu carro, né? Você tem um som ali. E aí você bota uma música lá, nossa, adoro essa música. Daí você vai... Aí tem lá aqueles presets de equalização, né? Tem um modo normal, que não tem nada. Só que daí você aperta o botão, vem lá, rock, clássico, jazz,
e não sei o que. Aí você fala, pô, coloquei rock aqui, fica bem mais gostoso de ouvir. Isso é uma praticidade que você vai colocar lá e, pô, melhorou o som pra mim e você ouve com mais entusiasmo a música, né? Ok, só que mesmo esse equalizador aí, se você estiver falando de um aparelho de som Pioneer, por exemplo, ele vai ter esses presets, mas vai ter um custom em que você acerta do jeito que você quiser. Ou se não tivesse preset nenhum, só existiria o custom em que você teria que se obrigar a aprender a usar o equalizador. Né? O que ele faz, para que ele serve. Então, porque daí você vai estar dirigindo, você não vai ter tempo de mexer no equalizador, então ele já tem aquela pré-definição, né? É nesses pontos, né? Sim, e é muito útil para quem se contenta com menos do que seria o ideal de você ir lá e personalizar exatamente de acordo com a sua preferência. A minha dica que eu dou para você aí que tá preocupado em qual preset utilizar, se você coloca rock quando você estiver escutando uma música do Legião Urbana, ou se você coloca Classic quando você estiver escutando Nessun Dorma do Pavarotti, cara, deixa flat, velho. Melhor você não fazer nada. Deixa como tá, só aumenta o som. Se tiver um loudness lá, você aperta e beleza. Porque de resto, cara, você tem vai botão fazer loud também. besteira. É verdade, tem um botão loud também. Esse botão loud também já melhora a música de um jeito. Não sei por que fizeram, podia deixar loud direto, né? A gente já discutiu isso. Existe razão pelo qual ele poderia não estar acionado. Né? Existem diversos contextos, você precisa analisar todos eles. Né? O recurso está ali por uma razão. Mas assim, você escolher um preset pelo gênero da música que você está ouvindo, não sei se faz muito sentido, né? Porque o que acontece? Não quer dizer que deixar em flat é a solução. Porque muitas vezes um preset desse, ele vai corrigir deficiências que você está tendo ali em ressonâncias em frequências esquisitas. Porque qualquer sistema de som que não seja ideal, ele vai ter alguma deficiência. Então, contanto que você tenha alguma equalização, é melhor do que não ter nenhuma. Agora, o ideal seria nem só não deixar no flat, né? Seria você ter ali o seu amplificador separado com um processador, né, de som no qual você pudesse fletar todas as frequências em todos os seus transdutores, para que eles cheguem na mesma intensidade no seu ouvido sem grandes distorções lineares no som em relação à fonte sonora. Porque aí você vai ter uma reprodução de alta fidelidade. Mas isso dá trabalho. E custa caro também, né? Custa caro pra caramba. Você falou tudo isso, Fabio, eu lembrei que em 94, eu acho, meu pai comprou um outro CCE. Tava na sétima série. Então, esse tinha mais recursos, porque esse tinha o toca-discos, o toca-fitas, um equalizador no meio e CD. CD. Que incrível. CD. Compact Disc. Esse era o que o Giovanni falou que era igual ao dele? Eu acho que era sim, que eu lembro que as caixas eram igual. Então era um SS 7000 ou 7700. O equalizador dele tinha 3 bandas e faltava um botão de balanço. Ah, tinha equalizador, é verdade. Não tinha botão de balanço, Fábio. Eu não lembro de nada disso. E aliás, que equalizador cretino, né? 100 Hz, 1 kHz e 10 kHz. Que maravilha, né? Só a CCE mesmo. Era ridículo, cara, mas eu gostava de colocar no preset Dance quando eu colocava o meu CD das 7 melhores da Jovem Pan, porque eu tinha a sensação de que eu tava fazendo a coisa certa. Mas é óbvio que não. E só assim, eu gostava na verdade de colocar rock, porque o rock sempre deixava um pouco mais grave. Sim. No carro também. Então, e aí eu deixava rock, mas eu ficava puta agoniado. Falei, caralho, mas eu tô ouvindo dance, eu não posso colocar rock, cara, isso tá errado. Tá errado. Tem alguém vendo, né? Cara, mas é isso aí. Alguma consideração a mais sobre sons? Sim, o futuro. Quer dizer, um possível futuro, que a gente não sabe, né? Porque uma das razões pelo qual o conjunto hi-fi tá morrendo é justamente o fato de que aqueles aparelhos ocupavam muito espaço. Pois é, Fabio. Cara, os sons vão ser distribuídos por caixas muito pequenas, cara, com certeza. Não, você não tá entendendo, caixas. Você não tá entendendo. Não tem caixa. Não tem, porque hoje eu uso fone de ouvido com a vibração do seu osso também. Não. Ar? Você não tá entendendo. Não, fala o nome aí, Fabio. Uma tendência que a gente tá vendo mundo afora, não no Brasil, obviamente, porque aqui é o Brasil, né? Mas, aqui não é mundo afora. Sound Exciter, Giovanni, que são os transdutores de superfície. Imagina um alto-falante, e eu não tô falando uma caixa de som. Tô falando do alto-falante, o transdutor só. Só que ele é minúsculo porque ele não tem cone. Então ele é só um imazinho e a bobina dele. Mais nada. Eu imaginava isso já. São minúsculos. Então o que você faz? Você cria, basicamente, a sua caixa de som, o seu alto-falante, acoplando ele numa superfície. Né? Tipo
uma placa de vidro, uma chapa de metal, uma placa de gesso. Mas tem fidelidade? Aí é que tá. Você consegue alta fidelidade com muito mais facilidade que você conseguiria no alto-falante se você estivesse projetando a caixa. Porque como é que você faz para lidar com as não linearidades de uma superfície em vez de um volume tridimensional? Simplesmente você tira a simetria. Em vez de você colar atrás de um quadro, por exemplo, no meio, você faz uma divisão 1/3 do comprimento por 1/5 da altura. E pronto, ele já faz a distribuição de onda muito bem. Repete o nome para depois o pessoal pesquisar isso, Fábio, por favor. Bom, se for pesquisar pela linha da Dayton Audio, que é a líder do mercado hoje, é Audio Exciter ou Sound Exciter, mas eles são, na verdade, transdutores de superfície. Muito interessante. Cara, é incrível. Eu assisti um vídeo, o cara pega esse transdutor, ele liga uma musiquinha lá, e aí você nem tá escutando a música direito. Aí ele coloca encostado no micro-ondas. Faz um barulhão, cara. Parece que ele ligou o som. Um barulhão, cara. E ele abre a porta do micro-ondas, assim, fica mó engraçado. Aí ele tá, tipo, testando, né? Ele coloca no micro-ondas, ele coloca na porta. E toda vez que ele coloca em alguma superfície, assim, o som aumenta do nada. Vum! Vai lá pra cima. O bagulho é mó potente, cara. Então vamos lá, coisas interessantes sobre essa nova tecnologia, né? Porque assim, como você pode acoplar em coisas que você já tem no seu ambiente, você não precisa ocupar mais espaço com caixas de som. E tem coisas muito interessantes nisso aí, né? Por exemplo, se você tem um forro com aqueles frames de alumínio e placas de isopor em cima, né? Como você tem, por exemplo, em ambiente de escritório, esse tipo de coisa. Por cima do forro, ele pode estar acoplado na placa de isopor, né? Porque ela está simplesmente suspensa num frame de alumínio, ela não está presa, não está colada em nada. E aquilo já é suficiente para você ter uma irradiação sonora fantástica. Outra parte que é legal é que o fato dessa superfície não ser um cone, ele tem muito menos direcionalidade. Então você põe uma placa rente à parede, sei lá, um quadro pintado numa chapa. Ele irradia o som que você ouve igual em quase todo ambiente. Você nem sabe direito de onde esse som tá vindo. É até difícil de discernir de onde ele vem, porque não tem direcionalidade. Então vai acabar aquelas instalações no teto de estabelecimentos, né? E é interessante, porque você tá ouvindo o som, mas você não sabe de onde ele vem. Isso é bacana. Ele chega a ser um pouco detrimental até, que ele é tão pouco direcional, ele é tão omnidirecional que acaba prejudicando a estereofonia. Você tem um canal e outro no mesmo ambiente, você tá ouvindo os dois mesmo que na mesma intensidade, a menos que você separe eles bastante. Tá, Fábio, mas qual que é a faixa? Porque assim, pra você ter a sensação, pra você saber de onde tá vindo o som, você usa sons mais agudos, né? O som grave, normalmente, é que você não consegue dizer, pô, onde é que tá essa porra? Você fica meio perdido. Então, esse negócio não é tão grave, vai. Mas veja, Roberto, não é a gama de frequência que determina a direcionalidade do som. É o transdutor em si. O que acontece é que um tweeter, né, convencional, ortodoxo, ele é bem menos direcional do que um subwoofer, né? Inclusive, existe uma coisa indesejada chamada beaming, não sei se você já ouviu falar, que é quando o tweeter ele irradia tão pra frente dele que fica ruim para quem não tá diretamente pra frente da caixa. Então você acaba usando tweeters mais especificados para determinada frequência para eliminar um pouco esse efeito de beaming. E o Sound Exciter ele não sofre desses problemas. Também você coloca ele, sei lá, na parede, o negócio toca dentro da sua casa, cara. E outra coisa interessante, né? As pessoas veem o power handling deles e pensam, isso aqui deve ser uma porcaria, porque esse aqui ele só aguenta 3 watts, 5 watts, 10 watts. Isso pode ser uma porcaria, mas isso pode ser muito bom também por uma questão de sensibilidade. O Giovanni, por exemplo, ele tem 2 caixas de som profissionais ligadas numa potência Apotec, certo? Sim, só que não são profissionais só, porque aquelas caixas... Não, tudo bem. Sim, elas são montadas, mas elas são de gabinete de nível profissional, vamos dizer assim. Agora, você concorda comigo que no seu setup, o agudo do Twitter é extremamente avassalador em relação ao woofer? Sim, tá? Bastante. Isso acontece por quê? Justamente por uma questão de sensibilidade. Se você tem um alto-falante, vamos supor, com sensibilidade de 89 decibéis e um tweeter com sensibilidade de 100 decibéis, você vai ouvir ele gritando muito mais alto do que o alto-falante. E o que quer dizer que o tweeter precisaria de muito menos potência para falar igualmente, para ter um som equalizado. Que é um tipo de coisa que você poderia corrigir reduzindo a capacitância do tweeter ou colocando um resistor em série, alguma coisa do gênero. No caso do Sound Exciter,
O bacana é o seguinte, dependendo do material onde ele está acoplado, você vai ter mais ou menos sensibilidade. A superfície que ele conseguir mover com mais facilidade vai te dar mais sensibilidade sonora em relação à potência elétrica que você está colocando nele. Então, assim, esse transdutor aqui, eu vou colocar aqui na minha madeira, mas ele só aguenta 5 watts. Tudo bem, se você tem um amplificador de 5 watts, você pode fazer com que ele fale como se fosse um amplificador de 20 watts, dependendo do material que você está usando. Você coloca numa placa de isopor, por exemplo, ele vai falar alto pra caramba, porque ele vai conseguir fazer aquilo vibrar com muito mais facilidade. Isso é muito interessante. Quando você me mandou isso daí, Fábio, eu fui pesquisar um vídeo e achei um vídeo, assim, de um cara explicando. Eu pensei, nossa, que loucura, né? A tecnologia tá moderna. Só que era um vídeo de 2010. Então é um negócio que... Imagina como tá hoje, né? Porque já tem... É que aqui a gente tem acesso a tudo, né? Claro, tudo chega primeiro. E eu achei muito louco. Eu falei, cara, é incrível como que... Bom, tudo bem, né? Às vezes é que aqui não chega nada, mas tudo bem. Já deve ter um monte de lugar e a gente nem sabe, né? Tá, tipo, escutando uma musiquinha num lugar e... Pra vocês terem uma ideia, que eu sei que vocês não devem ter pesquisado isso, até porque é uma questão muito de entusiasta e aqui a gente não tem acesso à informação, né? Dayton Audio, pra quem não sabe, vamos dizer assim, lá fora é o que seria a nossa Selenium, né? Só que é muito melhor porque é âmbito global. Os meus monitores de referência da M-Audio, né, os AV40, que são monitores de estúdio, eles têm os alto-falantes da Dayton dentro dele, que eu já abri pra ver. Que, aliás, eu acho que ainda vou comprar semi-áudio sua, Fábio. Estamos abertos a negociações. Senhores, eu acho que já deu tempo hoje, viu? Pode já ter dado tempo, Giovanni, mas a questão é, foi divertido? Foi divertido, bem divertido. Foi ótimo, foi divertido, agradeço a tua paciência e agora a gente vai para as dicas culturais, que eu espero que vocês gostem, ou não, tanto faz, a gente vai deixar na descrição aí, quem quiser acessar ou não. E eu vou, como sempre, perguntar se o Fabio quer começar, porque é com F. E eu vou, como sempre, dizer que eu fico por último. Ok, tudo bem. O importante é a gente manter a tradição. Aí eu vou perguntar, Giovanni, você quer falar então? Olha, eu vou dar uma sugestão de série de novo hoje, que eu não tinha me preparado para dar essa dica cultural hoje. Mas como a gente iniciou hoje o nosso podcast falando de geeks e nerds, para quem não assistiu essa série ainda, tem na Netflix... The Big Bang Theory. Assistam, quem gosta dessa atmosfera aí vai gostar, vai achar bem interessante, é uma série divertida, até porque é de humor, fica uma recomendação então. Muito bom. Eu acho que tem umas 9 temporadas, então, cara, se você Bastante, cara. Na quarentena aí, se você tá no privilégio da quarentena, poder trabalhar de casa, cara, tenta assistir aí, fazer aquelas maratonas lá que o pessoal gosta de fazer. Tem bastante episódio pra assistir. E a minha dica cultural é uma série que é recente, eu acho que é de 2019 e a segunda temporada vai sair agora em 2020, se não me engano. Eu acho que tá pro final do ano. Se chama The Boys. É uma série que tá no Amazon Prime Video e é uma série muito interessante que fala sobre super-heróis, mas não do jeito convencional. Ela fala de super-heróis como se eles existissem de verdade, como se eles fossem pessoas mesmo, porque o que os filmes retratam, os quadrinhos e tudo mais, é que os super-heróis, eles aparecem quando surge um problema, eles resolvem o problema e vão embora. Só que assim, esse cara come arroz e feijão, esse cara faz cocô. Eu falar isso. Esse cara tem, sei lá, desejos, anseios, essas coisas. E essa série fala disso, assim, dos super-heróis. Tem um grupo de super-heróis que existe de verdade nos Estados Unidos. Não por acaso eles fazem parte de uma empresa que resolve problemas para as pessoas e transformam eles em super celebridades. Só que eles são uns puta de uns cuzão do caralho, assim. Os caras são horríveis. São gente muito podre, sabe? Enfim, assista aí se você puder. Já tem a primeira temporada na Amazon, vai sair a segunda. Ele é baseado num quadrinho, inclusive. Tem um quadrinho também, sei lá, pesquisem aí que vocês vão encontrar e dá pra ler o quadrinho. Ou dá pra assistir também a série, que é interessante. E você, Fabulous? Ok, a minha dica hoje é o seguinte. Pra quem tem interesse não só nos receivers antigos vintage, mas como ver uma restauração meticulosa muito bem feita, que não só conserta os que ainda existem, mas deixam eles ainda melhores do que eles eram quando saíram da fábrica. Tem um canal no YouTube que mostra meticulosamente esses vídeos, que é o X-Ray Tony B. Assista X-Ray Tony B, que é um cara muito gente fina, assim, super simpático.
Ele fala, explica tudo, tem uma humildade, inclusive ele consulta o público do próprio vídeo para pegar dicas para continuação da próxima parte, o melhor transistor para usar num estágio de pré-amplificação, num flat amp. E aí ele mostra toda a parte de alinhamento de sintonizador, é fantástico. Assista todos os vídeos do canal dele. É aquele senhorzinho? Não, aquele é outro, mas aquele vai ficar de dica para uma próxima ocasião. Fábio, só Muito desculpe, bem. só assim, a The Big Bang Theory tem na Amazon Prime. É isso aí, galera. Agradeço a sua paciência de ter escutado a gente até agora. E peço desculpas se a gente de alguma forma te ofendeu. Essa não era a intenção. E tchau. Até mais. Valeu, até mais.